Olá, pessoal! Dando continuidade aos conteúdos da disciplina de Reabilitação Bucal 1, nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre a montagem de modelos em articulador semiajustável. Revisando o que a gente já viu no vídeo anterior, os exames complementares utilizando modelos de estudo e montagem no articulador semiajustável nos permitem visualizar o registro da situação inicial desse nosso paciente. Além disso, ele também permite, através dos deslizes da posição de relação central para a posição de máxima intercuspidação habitual, a verificação da presença de contatos prematuros. Além disso, nos permite a visualização completa de relações intermaxilares, bem como a presença de inclinações ou de migrações das unidades dentais. Todas essas visualizações são facilitadas no modelo de estudo montado no articulador semiajustável. Com todos esses subsídios, nós podemos ainda, nesse modelo, confeccionar um enceramento diagnóstico e ainda coroas provisórias, respeitando as posições oclusais e checando os movimentos excursivos após essa confecção no próprio articulador semiajustável. Os articuladores, dessa forma, podem ser não ajustáveis, que são simplesmente suportes mecânicos que relacionam estaticamente o modelo superior no modelo inferior. Eles não permitem nenhum tipo de movimento da mandíbula e eles são também chamados de oclusores, de articulador do tipo charneira, por vezes não são nem considerados articuladores. Os articuladores semi-ajustáveis são articuladores que permitem movimentos no sentido horizontal e no sentido vertical, reproduzindo parcialmente os movimentos da mandíbula e utilizando para isso médias de valores ou equivalentes. Já os articuladores totalmente ajustáveis são articuladores que reproduzem tridimensionalmente toda a movimentação da mandíbula, reproduzindo o eixo de rotação de forma exata. Para isso, eles utilizam um pantógrafo que cinematicamente faz toda esse registro de forma individualizada para cada cônjuge. Mas eles apresentam um custo alto e uma dificuldade de utilização também acentuada, sendo restritos ao seu uso restrito a casos extremamente complexos em relação à oclusão. Isso faz com que a nossa utilização seja maior realmente para os articuladores do tipo semi-ajustáveis. Esses articuladores, eles podem ser do tipo ARCON, ou seja, articulador condilar, em que a cavidade articular é no ramo superior, assim como é no ser humano, e as esferas condilares, reproduzindo as cabeças dos côndilos, são no ramo inferior. Então, o articulador, dessa forma, reproduz a condição do ser humano. O articulador do tipo não ARCON tem isso de forma invertida. Então, a cavidade articular é no ramo inferior e as esferas no ramo superior. O que ele tem de característica ainda diferente é que durante todo o movimento, no não ARCON, as esferas não perdem o contato com a cavidade articular. Diferente do ARCON, em que as esferas são apoiadas na cavidade articular, deslizando sobre elas. Isso sendo visto numa vista posterior, fica mais fácil de ser visualizado num articulador do tipo ARCON, em que nós temos aqui as esferas condilares apoiadas na cavidade articular, com uma parede posterior dessa cavidade amparando-a e uma parede medial que fazem os limites para essa esfera. Nós visualizamos isso dos dois lados e esse é um articulador que nos permite o registro da distância intercondilar e permite um ajuste na guia horizontal com movimento para baixo no côndilo de balanceio durante a protrusão e ainda um movimento para baixo lateral no côndilo de balanceio na lateralidade. Então, reproduzindo assim a guia anterior e o ângulo de Bennett. Quais são os principais componentes desse tipo de articulador? Então, nós temos um ramo superior, reproduzindo a maxila, um ramo inferior, reproduzindo a mandíbula, temos o corpo, que é ligado ao ramo inferior, de onde saem as esferas condilares que nós acabamos de visualizar, que estão sob essa caixa condilar. Então, até aqui nós temos o ramo inferior e aqui nós já temos o ramo superior. Nós temos aqui um dispositivo que nos permite regular o ângulo de Bennett, que é o que nós acabamos de falar, da movimentação do côndilo na lateralidade paramedial, e temos aqui dois dispositivos que nos permitem regular a distância intercondilar, de pequena, média e grande, como nós acabamos de ver anteriormente. Nós temos ainda nessa região uma placa de montagem superior que vai ser afixada por esse parafuso, da mesma forma que a inferior, que também é fixada por um parafuso semelhante que fica aqui embaixo. Na frente da mesa do ramo superior, nós vamos ter um pino incisal que vai ser apoiado numa mesa incisal. Essa mesa incisal apoia-se o pino na sua extremidade arredondada, bem no centro dela. E assim a gente visualiza os componentes principais do articulador semiajustável. Ainda voltando uma vezinha para vocês verificarem a distância intercondilar, que aqui está registrada como grande, média e pequena. Nós podemos mudar a posição dessas esferas condilares e em alguns articuladores, e aqui novamente no superior, em alguns articuladores nós não temos essa possibilidade, elas são fixas, normalmente numa distância média, e em alguns nós temos a possibilidade de fazer esse ajuste, o que nos permite um recurso a mais na individualização do nosso paciente. Então, visualizando isso
nos articuladores. Agora nós vamos ver ainda alguns desses componentes de uma forma mais próxima. A mesa incisal, que nós acabamos de visualizar, a plástica, também tem metálica, utilizada para individualização das guias. Nós temos ainda a bolacha ou placa de montagem, que nós acabamos de ver, que é utilizada para o arco superior e para o inferior, para sua fixação no articulador, e o garfo ou a forquilha, que é o que nós estamos visualizando aqui, que é o dispositivo intraoral, que vai nos dar a referência intraoral na montagem do arco facial. Então, nós estamos visualizando aqui o mesmo garfo ou forquilha que é inserido em todo esse conjunto para registro tridimensional da ATM do paciente. Então, como que isso vai funcionar? Nós obteremos os modelos de gesso através de moldes de alginato e gesso, cristalização do gesso pedra. Esses modelos de gesso vão refletir a cavidade bucal do paciente e eles devem estar bem hidratados e com retenções nessa região superior aqui da base para que eles possam ser unidos ao gesso do articulador. Então, a partir desse modelo superior, nós faremos registros com 3 pontos, 2 posteriores e 1 anterior no garfo ou forquilha. Esse registro é feito com godiva de baixa fusão, deve ser abaixo do equador protético de cada elemento dental. A godiva plástica é inserida nesse garfo e o garfo é inserido na cavidade bucal, registrando esses 3 pontos de contato que permitam a estabilidade posterior do modelo superior de forma semelhante ou mais próxima possível da cavidade bucal. Um detalhe importante a ser considerado aqui é que esta região do arco do garfo deve estar coincidindo com a linha média do paciente. E essa região é esse dispositivo aqui que vai dar continuidade com uma junta universal no arco facial. Então, a partir daqui, nós vamos dando continuidade ao registro, levar todo esse conjunto para a cavidade bucal. Nesse caso, nós vamos ter 2 pontos posteriores de estabilidade e um ponto anterior de estabilidade para dar essa estabilidade tridimensional na TM do paciente. Visualizando isso no paciente, nós teremos então 2 pontos posteriores no meato acústico externo, bilateralmente, e um ponto anterior na região infraorbitária ou orbitária do paciente através do relator náseo. Então, a partir desse conjunto tendo sido inserido na cavidade bucal, nós temos normalmente o auxílio do paciente para esse momento inicial, em que nós obtemos os registros que nós acabamos de ver do garfo, que estão aqui nesta região, sendo mantidos com um apoio de encontro ao arco superior pela nossa paciente, com o arco facial bem encaixado dos 2 lados, bilateralmente, no meato acústico externo, pedindo para que o paciente mantenha-o em posição e aí complementado pelo apoio firme do relator nasal. Nós teríamos aqui, em geral, 2 pontos de ajuste e mais um ponto de ajuste para ser tridimensional. Temos mais um aperto final aqui. Nesse caso, nós temos a exemplificação de um arco facial com a distância intercondylar fixa. Então, esse terceiro ponto de ajuste, de aperto, não é presente. Temos, nesse caso, o ajuste aqui e o ajuste aqui, para esse arco facial. Então, nós devemos fazer essa pressão nessa região para fazer o ajuste esse aperto, seguido deste aperto, que vai deixar as duas olivas auriculares, que são encaixadas no meato acústico externo, bem firmes e apertadas, e a partir daqui, nós vamos fazer o ajuste nessa junta universal, onde nós temos 2 parafusos para serem apertados, que devem ser apertados alternadamente, até que ambos fiquem bastante firmes. Quando nós temos tudo firme e preso, nós devemos pedir para que a nossa paciente solte de todo o arco facial, da mesma forma que o operador vai fazer, e essa estabilidade deve ser mantida através desse tripé dos 2 pontos posteriores do meato acústico externo e do relator nasal, sabendo que nós podemos reproduzir isso e levar com estabilidade para o articulador, que é o que nós faremos em seguida. Então, removendo isso da cavidade bucal, ou os 2 pontos, eu vou fazer um reforço, os 2 pontos desta região devem permanecer firmes e todos os outros são afrouxados para sua remoção e levados para o articulador. Os modelos de gesso devem encaixar perfeitamente nos registros de zinco-enólica, nos 2 pontos posteriores e no ponto anterior, e com essa estabilidade nós iniciaremos o vazamento do gesso. Então, as 2 olivas articulares são encaixadas em um dispositivo para isso, na parte externa do ramo superior, e o aperto do parafuso vai ser feito nessa região anterior, com o ramo superior apoiado nessa haste transversa do garfo. Nesse caso, nós vamos fazer o encaixe do modelo e o vazamento desse modelo em posição. Para isso, nós utilizamos um suporte, que pode ser esse da BioArt, que nós estamos visualizando aqui, para que o modelo não se vergue durante a cristalização do gesso. Existe a proposição de se fazer como nós estamos visualizando aqui no vídeo, toda a quantidade de gesso na primeira vez, e existe a posição de fazermos 3 pontos de gesso somente, iniciais, e depois a complementação,
cristalização de qualquer forma para que nós não permitamos uma alteração nessa posição durante a cristalização do gesso. Então isso deve ser feito com muito cuidado e é muito importante que seja feito da maneira correta. A partir do vazamento do arco do modelo superior, nós vamos ter que fazer a transferência do modelo inferior. É importante que seja definida a posição que se quer fazer a transição. Se nós optarmos ou necessitarmos que essa transição seja feita em RC, nós precisaremos utilizar dispositivos desprogramadores musculares, como por exemplo, vamos só defini-los. São dispositivos utilizados para uma desprogramação da musculatura, de tal forma que, ao invés dessa posição dentária reproduzir o padrão habitual de oclusão, nós tenhamos a mandíbula numa posição mais estável e uma posição articular, em que os côndilos estejam isentos de pressão, reproduzindo a relação central. Para isso, nós vamos utilizar esses dispositivos, e alguns deles são o Jig de Lúcia, as tiras de Long, como nós estamos visualizando aqui, com a possibilidade também de, através de manipulações, levar o paciente à posição de RC, sendo prescritas em especial a manipulação frontal, com essa posição da mão do operador, ou a posição bilateral de Dawson, com as duas mãos também nessa posição, com o paciente deitado. Nós vamos optar pela utilização na UEPG pelo Jig de Lúcia, que é um Jaw Interference Guide, que é um dispositivo realizado com resina acrílica quimicamente ativada e que ele é instalado sobre os incisivos anterosuperiores, oferecendo um único ponto de contato com o mínimo espaço possível entre os dentes posteriores. Esse dispositivo foi idealizado por Lúcia em 1964. Como que ele é confeccionado? Inicialmente são isolados os dentes anterosuperiores e anteroinferiores. Pode ser utilizado ainda um papel de alumínio para recobrir essas superfícies dentárias, com uma adaptação bem grande, fornecer um alívio para o jig. Manipula-se a resina, em geral uma resina Duralay, para que nós tenhamos uma menor contração de polimerização e uma maior estabilidade, e posiciona essa resina sobre os dentes anterosuperiores, os dois incisivos, fazendo com que na palatina nós tenhamos um vértice central, que nós estamos visualizando aqui, e duas vertentes, ou seja, que a gente enxerga isso de uma forma triangular. É importante que aqui nós obtenhamos esse contato nos dentes anteriores, um contato único, e que permita que os dentes posteriores estejam totalmente desocluídos com o menor espaço possível. É interessante aqui que durante a confecção e primeiro registro oclusal, durante o momento em que essa resina esteja polimerizando, nós já peçamos para o paciente fazer esse fechamento bucal com a língua lá atrás no palato, procurando já favorecer a relação da maxila com a mandíbula. A partir desse momento, nós vamos manter essa posição e vamos utilizar esse desprogramador para desprogramar a posição de máxima intercuspidação habitual. Depois da polimerização, do ajuste, nós faremos o posicionamento desse dispositivo na cavidade bucal e prepararemos o registro oclusal, que pode ser efetuado com lâminas de cera, nesse caso lâminas duplas, de preferência com algum dispositivo que forneça rigidez entre elas, e com um recorte para que a gente tenha o mínimo possível de excessos laterais, para que isso não interfira durante a oclusão do paciente, durante o registro. Faremos ainda alívios na região anterior, para que o jig possa ficar instalado durante o registro de cera. Essa cera é plastificada e com o jig em posição, pede-se para o paciente ocluir. Espera a solidificação da cera e pode-se fazer o recorte de todo o excesso dessa lâmina de cera. Esse contato, esse registro oclusal, é transferido para os modelos de gesso. Os modelos de gesso devem ser afixados no superior e no inferior, podendo ser dessa forma, ou utilizando elásticos, ou algum dispositivo que os mantenha unidos e estáveis durante o vazamento e a cristalização do gesso. A partir daí, nós ainda precisamos inserir o pino incisal e regulá-lo na altura correta. O pino incisal vai ter o valor do 0, para ter o paralelismo entre o ramo superior e o inferior, e no caso da inserção da lâmina de cera, nós precisamos fazer o desconto, ou seja, diminuir no pino incisal a espessura correspondente a esse registro, normalmente em torno de 2 milímetros, então colocaremos o pino menos 2. Lembrando que nós vamos deixar a extremidade inferior arredondada desse pino em contato com o centro da mesa guia incisal. Com essa posição, nós vamos fazer o vazamento do modelo inferior. Em geral, esse vazamento é feito com o articulador ao contrário, para favorecer a colocação, a inserção do gesso, e depois da inserção desse gesso, nós vamos manter os dois modelos unidos entre si e os dois ramos unidos entre si, de tal forma que impeça a expansão do gesso durante a cristalização. Então, nós estamos visualizando durante o momento da inserção, em que nós regularizamos, acertamos o pino, mantemos os registros em posição, o superior já colocado, o superior já vazado com o registro de cera, o inferior colocado, os dois unidos e fixados, e aí a cristalização do gesso no inferior. Dessa forma, nós
conseguiremos transferir da cavidade bucal para o modelo de gesso as posições e as relações intermaxilares, lembrando que aqui nós optamos pelo registro em RC. E dessa forma, isso vai nos possibilitar todas aquelas opções restauradoras ou do planejamento que nós colocamos no início do vídeo. Nesse caso, nós, nesse modelo, já obtivemos a correção do plano oclusal e o encerramento diagnóstico nesses modelos montados em articulador semi-ajustável. Aqui nós temos uma vista lateral do encerramento diagnóstico com a correção do plano oclusal, que nos permitiu, na sequência, a confecção das próteses provisórias para esse caso. E dessa forma, eu agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição e até a próxima.